Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais um momento de leitura da palavra aqui no nosso canal. Glória a Deus e aleluia. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 25, 26 e 27 do livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua palavra. E também no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 25 do livro de Jó. Terceira fala de Bildade. Pode alguém ser correto diante de Deus? Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeito. Quem disser então do ser humano esse inseto, que valor tem esse verme para Deus? Capítulo 26. Jó critica Bildade. Então Jó em resposta disse: Bildade, eu estou fraco, sem força. Como você me ajuda e me consola? Como você é bom para dar conselho e gastar sua sabedoria, como um ignorante como eu? Quem foi que o ajudou a dizer estas palavras? Quem o inspirou a falar assim? A continuação da terceira fala de Bildade, a grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e surpreendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um ciclo desenhado no mar, quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu. Elas se assustam e tremem de medo. Com seu poder, Deus dominou o mar e com sua inteligência derrotou o monstro Raabe. Com seu sopro, Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, como um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Capítulo 27. Resposta de Jó. Insistirei na minha inocência. E Jó continuou em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça, que me enche de amargura o meu coração. Juro que enquanto Ele me der força para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e na minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei a minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que meus inimigos sejam castigados, que todos os que contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que a esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida. Quando estiverem em dificuldade, eles não ouvirão os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles. Eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagem? Quarta fala de Zofar. Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra, e os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia
uma pessoa direita usará essas roupas? E um homem honesto ficará com a prata? A casa do homem mau, a casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo, como uma teia de aranha, ou como uma cabana de uma viga, uma plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror o arrasará, como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará à sua casa, soprando contra ele sem piedade. Enquanto ele faz tudo para escapar, ele corre, o vento assobia e o aprova com seu poder destruidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. E que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é liberado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. E de repente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Então, enquanto isso, Pedro continuava batendo firmemente e eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurasse, mas não o acharam. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-lo. Depois disso, Herodes saiu da região da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto,
que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido dos vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Essa foi a nossa leitura do dia 3. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua semana, lhe dando uma semana de confiança no Senhor, crendo que Deus é Deus que faz coisas extraordinárias. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.